Olá, muito boa tarde para você. Não é que estamos aqui na TV Novo Tempo em mais uma tarde ou em qualquer fuso horário que você nos acompanhe em outros países. Olha, que bênção ter você sintonizado, conectado com a esperança. A semana tá fantástica aqui em São Paulo, um pouquinho de frio, mas eu tô gostando, matando uma saudade do sul. Suzane, boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Bem. Vim até com um lookinho diferente, mais inverno aqui, né, para aproveitar esse frio de uma maneira mais estilosa, né? Quero mandar um abraço para os paraenses que estão aqui, né? Estão sentindo um pouquinho. Nossa, é verdade. Nossa, quando a gente vem de um lugar assim que é quente, a gente sente muita diferença em São Paulo. Eu vim em Mato Grosso. Em Tocantins, né? Pega um... Nossa, eu lembro quando eu saí de Goiás e vim pra São Paulo, sofri, nossa. Tanto é que eu sempre lembro, falo, cara, fazia mais frio naquela época, mas é porque eu era mais intolerante ao frio, a gente vai se acostumando. Vai adaptando e tal. Agora é o seguinte, Suza, a nossa semana tá fantástica, né? Valorizando a terceira idade. Tarde pra quem? Tarde pra quem? O que é isso? Vai, pensa que parou, falando que pensa que parou, né? Tem gente que tem aquela questão ali no INSS, que é uma data específica para ter um benefício, que é a aposentadoria. Mas está recebendo benefício e está se usufruindo do benefício de não querer parar. Continua trabalhando. Tem problema, Suza, será? Claro que não. Hoje a gente vai discutir sobre a aposentadoria e todo o estigma que gira em torno, né, desse assunto, dessa fase da vida, dessa época. E como o Cris bem colocou, se aposentar por uma questão de idade ou por tempo trabalhado, aí, que seja pelo INSS, né, ou até uma previdência privada, não significa parar de trabalhar, parar de exercer as suas atividades, fazer o que gosta, ser útil para outras pessoas, né? Tem gente que inclusive faz isso de maneira até voluntária, né? Porque já tem o seu financeiro já garantido, e outros que continuam trabalhando, ainda exercendo sua profissão, né? Remunerados, às vezes na mesma empresa, às vezes em outra. Tem aqueles caras que costumam, depois desse processo, já sênior, né? Faz serviço de consultoria. Eu acho super bacana usar toda a experiência para ajudar outras pessoas. É muito legal ter essa visão e poder contribuir. E se a pessoa está afim, né? Ela está querendo e tal. E no programa de hoje, nós teremos alguém, uma voz muito conhecida do rádio, da TV, marcou um pastor minha adolescência. Que marcou, né? E continua marcando, porque apesar de não estar no Brasil, ele está ainda pastoreando. Isso aí. Né? E nós teremos hoje o Luquinhas, que mais uma vez está girando o nosso Brasil. Ele ainda está no sul do país. E aí o seguinte, ele vai trazer uma matéria especial, sabe? Segundo episódio, né? Dessa série legal, né? Tá tarde pra quem? É tarde pra quem? De alguém que, apesar de estar, olha, eu quero tranquilidade, eu tô num sítio, mas... Não é pra ficar parado. Não é pra ficar parado. Várias atividades de alguém que, olha, dá orgulho de ver, hein? Aos 77 anos. Tem muita história boa no Entre Família de hoje, que só tá começando. E a gente tem também a nossa especialista, vindo pela primeira vez, linda, maravilhosa, já está aqui para falar com a gente sobre esse assunto, né? Ela que tem especialidade em gerontologia, vai falar pra gente sobre esse ponto de vista, né, da aposentadoria, a terceira idade. Tudo isso no Entre Família que está começando. A gente vai para um breve intervalo. E volta já. Entre Família está de volta. Hoje, o nosso segundo dia dessa semana especial, Tarde pra Quem? E vamos falar sobre a aposentadoria hoje. E a gente quer saber de você aí, nosso telespectador, como é a sua vida de aposentado. E hoje, atenção... Atenção, sons tambores. Nossa diretora liberou para você mandar fotos. A gente quer um registro de como é a sua vida de aposentado. Então, assim, se a senhora gosta de fazer crochê... Pode ostentar hoje. Hoje é o dia de você mandar. Se você tocar na gente e falar assim, vocês estão trabalhando aí, Cris? Mas eu estou aqui, trabalhando também. Mas agora eu estou assim, estou fazendo homework, home office, estou trabalhando assim, ó, na praia. Não, eu estou regando minhas plantas, eu estou viajando, estou fazendo meu crochê, eu estou acompanhando o Entre Família, fazendo aquele chazinho gostoso. Isso aí. Se o senhor está trabalhando também na serralheria, como carpinteiro, enfim, no escritório, seja qual for a sua atividade que você está exercendo de trabalho, mesmo aposentado ou aposentada, manda aí que a gente quer saber o que você está fazendo na melhor fase da vida. O nosso WhatsApp já está aberto. Fácil, DDD 12 98315 0249, está passando aqui, ó. 12 é o DDD 98315 0249. E do ladinho da Suza, aquele bichinho do lado, um QR Code, você aponta a sua câmera aí do celular, tá? Apontou, vai clicar, tem um link que vai levar também para o nosso WhatsApp. Agora, Suza, o legal é você não esquecer de mandar o seu nome. Às vezes você manda uma foto, tá? Eu sei que a gente já é íntimo, mas você manda pra gente, ó, sou Odete,
do Paraná, pá, né? Olha aqui, e manda uma descrição um pouquinho da sua foto para a gente entender e poder comentar aqui, tá certo? E se você tiver dúvida, a gente vai ter uma especialista maravilhosa, né? E aí você pode também fazer suas perguntas, quer se preparar para aposentadoria com a cabeça legal, entender um pouquinho do processo, a casa é sua também. Ou então encontrar, né, talvez uma melhor forma de enxergar, encarar essa fase da vida com os olhos positivos, porque eu sei que não é fácil esse processo de envelhecer. Hoje eu posso falar isso, que estou, né, indo mais para lá do que para cá. Então isso mexe Calma, mais para lá do que para cá, já, né? Não olha assim, ó, Sussa. já tô no bico lá da montanha. A dona Maria já está rindo da sua. Você não sabe nada, menina, não sabe nada. E outra, não tem mais de lá para cá, nós estamos sempre para cá. E de lá a gente não consegue enxergar. É legal falar sobre isso. Vai dar tudo então, às vezes, alguma dúvida nesse sentido, né, para a gente perguntar para o nosso especialista e você talvez ressignificar e refazer aí os seus pensamentos a respeito. Eu digo sempre, ó, se você está envelhecendo, tá tudo certo. Se você não envelhecer, você morreu. Então, tipo assim... Esse é um bom lema para levar. Você tem que se preparar para o óbvio, né? Bora lá, então? Bora! Para a nossa sala da verdade. E outra, tem gente que fala o seguinte, né? Não fala de morte, não fala dos filhos crescerem, nem toca nesse assunto. Gente, se o ciclo der certo... Esse é o processo, os filhos né? vão sair de casa. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com a síndrome do ninho vazio, né? A gente não se prepara para a obviedade que é envelhecer. Agora você tem que curtir o processo e criar situações para que isso aconteça. E por isso que tem pessoas que estudam isso, né, de uma maneira bela, né, e sabem da singularidade de cada um. Então, sabe, cada um tem um processo, uma história, tem um corpinho, na verdade, né, tem um corpinho diferente, uns dói mais que os outros, mas estamos recebendo aqui com muito carinho Débora Guedes, ela que é mestre em gerontologia social e família, experiência profissional como professora universitária, extensão universitária, envelhecimento, saúde do idoso, direitos humanos. Eu poderia passar a tarde inteira lendo, mas vou parar por aqui, você sabe que assina embaixo. Quando passou de 3 linhas, como aqui tem 12, você pode garantir que ela sabe do que está falando. Recebemos com muito carinho. Débora, obrigado por receber o nosso convite e atender. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Débora, eu acho que eu queria começar perguntando a melhor forma da gente direcionar a esse público, a essa faixa etária, porque hoje às vezes a gente até fica assim com um pouco de receio talvez, de falar assim, pessoa idosa, terceira idade, melhor idade, são várias nomenclaturas, né? E eu acho que você como gerontóloga poderia dizer pra gente o que é mais confortável, qual a perspectiva deles, né? O melhor jeito da gente se referir a essa fase da vida, né? Para que a gente não erre e que também não cause um desconforto. Sim. Bom, olha, essa é uma questão muito importante, né? Eu acho que ela é a chave da virada da bateria, porque nós estamos desconstruindo, né, a utilização de várias nomenclaturas. Sim. Que, na verdade, às vezes acaba ocultando um pouco, né, a real situação. Então, até nós tivemos agora uma atualização do Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa. Então, o termo correto é pessoa idosa. Então, nós utilizamos, às vezes, melhor idade, maturidade, né? Esses termos são todos termos que, às vezes, a gente traz com um pouco de afeto, de carinho, mas o termo, né, que realmente reflete o que é essa fase da vida é pessoa idosa, que é a fase da velhice, que é a fase onde nós estamos vivendo a terceira idade. Então, terceira idade ainda também é uma nomenclatura interessante que a gente utiliza, né? E assim, como eu falei, é uma mudança de paradigma, porque como o fenômeno do envelhecimento é novo, é um fenômeno atual, né? Por mais que aí a gente vê um trocadilho, né? Um fenômeno novo, falar de velhice, mas é isso, nós estamos aprendendo a envelhecer, nós estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas, nós estamos aprendendo a cuidar de pessoas idosas. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma quantidade elevada de centenários, né? Inclusive aqui no Brasil, com lucidez, com autonomia e com uma funcionalidade, né? Com um aspecto biológico bastante interessante. Então, para a gente isso tudo é novo. E aí, junto com isso, vem também o aprender a lidar, como chamar, qual a melhor nomenclatura. Então, por isso que é muito legal ter espaços como este que nós estamos tendo agora, para que a gente possa ouvir os próprios idosos e trazer também sobre os estudos, as pesquisas, né, para nós que estamos aí observando e acompanhando todo esse processo.
Nossa, Achei excelente, muito legal excelente. essa primeira pergunta que a Débora respondeu, porque ela já criou um pano de fundo do Uhum, que é a situação, né? uhum. Falamos ontem aqui, inclusive, da qualidade de vida, né? Você tem hoje o desenho de uma vovó, né? É quando você encontra ela, é sua avó, por quê? Porque nós tínhamos um rótulo específico, Sim. né? Como a gente acha que todo oriental luta artes marciais, né? Então É. a gente estereótipos, né? E as vovós estão buscando saúde, né? Sim. Então, atividade física, o próprio mercado de trabalho, né? A gente até citou ontem aqui no programa o filme O Estagiário, aquela questão da hegemonia, de como o mercado de Sim. trabalho está aprendendo a lidar, está podendo usar, muito bem citado pela Suza, essa mão de obra, né, que tem realmente essa experiência a compor num grupo, né, que você pega os mais jovens, pessoas intermediárias. Então, o mercado de trabalho também está aprendendo a lidar com isso. Uhum. Agora, uma das coisas, Débora, que é muito bacana, que eu acho também na sua especialização, né, enfim, no seu mestrado, é entender a mente que está tendo outros desafios, porque também está em um estágio que nunca teve, ou seja, né, conviveu com uma mentalidade de que a vovó tinha um estereótipo, de uma Sim. pessoa que era mais limitada, e ainda temos, né, pessoas em diferentes Sim. ações, mas ela está se achando ainda, né, com muita vontade, o mercado de trabalho ainda está convidando a situação, e como que ela enxerga, né, a Suza até de brincadeira está falando, estou mais para lá do que para cá, e a gente tem essa tendência de colocar um peso maior nessa velhice, e aí eu digo que pode ser que seja uma crença limitante na forma de enxergar esse envelhecimento. E você tem essa capacidade de trazer esse bom processo para a mente, né? Sim, olha, faz muito sentido o que você está falando, porque nesse processo de desconstrução que a gente acabou de falar, né, de um estereótipo, né, de uma nomenclatura, nós também estamos desconstruindo atitudes e forma de lidar com o processo de envelhecimento, né? Então, nós tínhamos um estereótipo, modelo de antigamente da vovó que fazia o bolo, vestido florido, né, o cabelinho branco de coque, que é uma possibilidade, mas não é mais a única possibilidade, Isso. né? E aí, então, a gente vai de 8 a 80, né, 78 possibilidades ou muito ou mais. Então, nós estamos vivendo a descoberta de todas essas possibilidades, né? E sim, o envelhecimento, ele é visto de uma forma integral, né? Singular, como você muito bem colocou, mas também integral, biológica, psicológica e social. E elas acontecem sobrepostas, não acontecem uma primeiro e depois a outra. E uma não tem garantia da outra, ou seja, né, se você tem mais possibilidades ao longo da vida para ter uma vida com saúde e qualidade, você vai ter uma velhice saudável, certamente, com qualidade, com saúde. Se você vive em uma história social, em condições sociais, com possibilidades, com oportunidades, a questão da aposentadoria, né, parar o mercado de trabalho ou continuar no mercado de trabalho ou realizar novos sonhos e antigos projetos de vida, muito provavelmente você vai ter uma velhice interessante realizada. E também psicologicamente, né? O envelhecimento emocional, ele não acontece no mesmo tempo do social. Ele é interno, ele é para cada um. Ter 70, 60, 80 ou 90 anos não é garantia de amadurecimento psicológico e emocional. E aí a gente pode pensar as nossas próprias experiências da vida da gente. Quem aqui não conhece, né, um jovem, um adolescente com 14, 15, 13, 18, 20 anos, que tem uma atitude e você fala, nossa, que atitude madura, Uhum, né? E uhum. quem aqui não conhece um idoso, uma idosa, uma pessoa idosa com 50, 60, 70, 80 anos que tem uma atitude e você fala, mas nossa, né? Nem parece a idade que tem, não é? A gente não traz, então não tem muito a garantia. Viver mais tempo traz a oportunidade de mais elaborações sobre as suas experiências de tempo vivido, mas não a garantia de que isso vai de fato Ótimo. acontecer. Sobretudo com essa sociedade com muitos estímulos, né, com uma tecnologia fugaz, com muita coisa acontecendo, que coloca para aqueles que estão envelhecendo, que estão na terceira idade, também muitos medos e preocupações, né? Como dar conta de tudo isso que está acontecendo agora? E outras necessidades que às vezes a vida em família, a história de vida vai colocando. A questão do mercado de trabalho, né? Voltar a fazer um outro curso, né? Uma outra faculdade, continuar trabalhando. Mas a questão é, o que motiva continuar no local de trabalho? É o desejo, é a realização de um sonho ou é às vezes estar submetido a um trabalho indigno para fazer a manutenção econômica de uma família, por exemplo? Né? Então, há complexidade nesse processo.
Débora, muito legal você falar sobre esse assunto e você estuda bastante, né? Inclusive direitos humanos nesse sentido da velhice. Como que está o mercado de trabalho hoje enxergando essa pessoa idosa, né? Como você disse, é a primeira vez que a gente está abrindo espaço, né, de diálogo para esse assunto, voltando os nossos olhos, né, para essa faixa etária da vida. Mas tenho para mim uma sensação, tá? Não, nada feito com estudo, de que o mercado ainda não está acompanhando esse processo. Eu lembro de fazer uma reportagem, eu saí pelas ruas, né, perguntando para as pessoas ali, para algumas pessoas idosas que estavam pela praça ou trabalhando, como que era o mercado de trabalho. E eles enfrentam muito essa dificuldade. Sim. De um lado, eles têm a experiência, né, que seria muito útil, né, para as empresas, mas, por outro lado, economicamente, as empresas olham para essa pessoa com um menor espaço de tempo de vida, vamos dizer assim. Sim. Então, às vezes, essa pessoa, se ela sai daquele trabalho que ela viveu por muito tempo, ela tem dificuldade de se realocar no mercado. Sim. Se ela continua até aposentar, ou mais tempo, ok. Mas para ela, aos 50 anos, 55, talvez, bater de porta em porta para conseguir um emprego, ainda é um desafio. O que você traz para a gente hoje, sob uma nova perspectiva, talvez, um olhar mais esperançoso, quem sabe? Sim, sim. Olha, acho que são vários elementos importantes que você coloca, né? E que eles não são estáticos, né? Eles são, assim, móveis. Então, depende o que essa pessoa idosa vai buscar no mercado de trabalho, depende o que esse mercado de trabalho está precisando. Às vezes pode ser da experiência desse sujeito que tem mais tempo de vida vivido e muito mais experiência. Às vezes é exatamente isso, né, que vai fazer com que essa instituição, essa empresa, enfim, né, por exemplo, trabalhos de assessoria, consultoria, né, assessoria e consultoria, já comprovado que quem tem mais experiência prática vai fazer esse trabalho com muito mais expertise e compromisso e responsabilidade do que quem tem menos experiência profissional, né? Ou de tempo vivido, das relações da vida mesmo, né? do cotidiano. Mas também é muito bom a convivência com gerações mais jovens, né? Inclusive no próprio mercado de trabalho, porque nesse lugar onde os legados trocam, né? Se estabelecem ou fazem a manutenção dos próprios legados, né? E também os conhecimentos, né? Então, eu acho que assim, nós estamos, enquanto sociedade, sobretudo no cenário brasileiro, mas mundial também, descobrindo que existe a possibilidade da contribuição da pessoa idosa no mercado de trabalho, mas ainda está havendo um ajuste aí de como ele pode contribuir de uma forma a não ser extremamente subalternizado ou explorado, né, mas de uma forma que seja boa para ele também. E tem sim muita coisa boa, porque os idosos e as idosas, eles estão com muita vontade de viver e de fazer as coisas e de aprender, né? E aí assim, a gente vê a ciência mostrando para a gente a nossa capacidade plástica neuronal de aprendizado e desenvolvimento, né? E de ações práticas, inclusive. O idoso ou a idosa, ele pode se transformar. A essência a gente sempre mantém, né? Mas ele pode se transformar, aprender, fazer novas tarefas, né? Contribuir, se desenvolver. Então, esse é o futuro. O nosso futuro é de pessoas idosas em todos os lugares da vida, inclusive no mercado de trabalho. Mas nós estamos num processo de transição. Não é fácil quando ele precisa ir para o mercado de trabalho, bater de porta em porta. Aí eu acho, vou te dizer, que não é fácil para nenhuma faixa etária e não vai ser fácil, vai ser mais difícil para ele. Sim. Né? Vai ser mais difícil para ele, para a pessoa idosa. Mas existem sim alguns lugares, e aí a gente pode pensar em alguns exemplos. Se a gente for pensar, né, alguns exemplos assim, talvez surreais, mas que existem, né, os maiores investidores no mundo, aí a gente pode ver uma dupla de sócios com mais de 90 anos, os dois. Né? Assim, que trabalham com carteira de investimentos, por exemplo. Né? E aí, se a gente for pensar também situações do dia a dia, o que é o trabalho? Né? Manutenção e apoio familiar para um casal de filhos poder fazer o seu trabalho pensando numa família nuclear, vamos supor, pai, mãe, filhos, pai e mãe trabalham. Às vezes, as pessoas idosas dessa família vêm fazer o trabalho do cuidado com os netos, Verdade. às vezes ajuda na manutenção da casa, que é um trabalho, porque, né, tem uma produção ali de manutenção daquele espaço.
pelos mais variados motivos, às vezes não remunerado, né, para manutenção dos afetos, a gente também, família é cooperação, né? Sempre. Então, acho que tem aí essas variações. O que eu achei legal da Débora é justamente não colocar todo mundo no patamar, porque são variáveis, né? Existem inúmeras situações, né? E até a visão dessa pessoa do que é sucesso, do que é trabalho. E ela desenhou, por exemplo, né? Vendo a questão da família nuclear, vendo, olha, eu sou base para uma nova geração, tenho um legado, agora eu cumpri, consigo contribuir. Então, sucesso para mim é ver meu filho bem e eu continuo sendo ativo, trabalhando em casa, né? Com essa família. Então, eu acho muito bacana ter essa visão, porque a gente rotula sucesso, ou até mesmo carreira, ou estar ativo, de uma maneira que, para o outro, é uma coisa, não existe uma receita lógica específica na vida do outro, né? Para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, Suza, a gente vai para um breve intervalo, a gente prometeu uma voz conhecida aqui, olha, você conhece o pastor Nemuel Stina? Cris, eu não acredito, verdade. Nesse ano passado, agora eu tive a honra também de passar um tempinho com ele, no especial do Arautos do Rei 60 anos, mas ele já tem a voz aqui na Rádio Novo Tempo, tem uma história. Por onde anda? Está muito ativo. Você quer saber onde ele está? Ele vai estar com a gente aqui. Ah, você quer saber o que ele anda fazendo? Então, é um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Olha, batendo um papo sobre esse assunto, e como é bom, né, a gente poder ter esse conhecimento em família, aqui numa tarde, uma TV que fala para o Brasil inteiro e outros países, é bom demais, né? Bom demais também é comemorar o nosso aniversário do Anjos da Esperança. Esse mês, 17 anos, nós não temos intervalos comerciais ou patrocínios na rádio, TV, web, né? É esse meio de sustentabilidade da Rede Novo Tempo. A gente fala com carinho do anjo, que é mensageiro, você que doa financeiramente para que a Novo Tempo se mantenha no ar. Olha que camiseta mais linda! Você não vai ganhar a sua. Mas, Cris, eu estou chegando agora, menino. Me fala como que eu devo ganhar essa camiseta linda, então pode rodar o VT. O objetivo da Novo Tempo é transformar a vida das pessoas por meio do estudo da Bíblia. Fazemos isso de muitas maneiras, e uma delas é por meio dos guias de estudo da Bíblia, que enviamos gratuitamente para qualquer pessoa. Mas já imaginou se a partir de hoje a Novo Tempo tivesse que cobrar por cada estudo da Bíblia enviado? Sem sombra de dúvida, milhares de pessoas perderiam a oportunidade de conhecer o poder transformador de Deus que está contido no estudo da Bíblia. O responsável pela Escola Bíblica da Novo Tempo, pastor Felipe Amorim, explica o porquê da Novo Tempo não cobrar nada de quem solicita os nossos materiais. A Novo Tempo tem como filosofia de existência a pregação do Evangelho. E a gente quer fazer isso para o máximo de pessoas que for possível. Então imagine se a gente começa a cobrar pelas revistas. Tem pessoas que podem pagar R$10, R$15 por um material como esse. Mas tem muita gente mesmo, que não pode pagar por esse material. E a gente quer continuar enviando para essas pessoas. Então nós decidimos não cobrar por essas revistas para que todas as pessoas que quiserem tenham acesso à revista. Contudo, as pessoas que quiserem contribuir para que essas revistas continuem sendo enviadas, podem. Como? Através dos Anjos da Esperança. Algumas pessoas dizem assim, não, eu gostaria de pagar por esse material porque ele é muito bom. Então você pode contribuir não só pelo seu material, mas você pode contribuir para que outras pessoas tenham. Se você já é Anjo da Esperança, então saiba que é por meio da sua doação financeira que a Novo Tempo consegue distribuir gratuitamente guias de estudo da Bíblia sem cobrar nada. Mas imagine a quantidade de guias de estudo da Bíblia que a Novo Tempo vai poder enviar se tivermos o apoio financeiro de mais pessoas. Mas para isso, precisamos que você, Anjo da Esperança, vista a camisa dessa missão. Neste mês de aniversário do projeto Anjos da Esperança, você é convidado a participar de uma campanha muito especial. Ao cadastrar 3 amigos como apoiadores financeiros do nosso projeto, você ganha uma linda camiseta da Novo Tempo. O primeiro passo para você ganhar a camiseta é lembrar de 3 amigos que acompanham a nossa programação, seja por meio da TV, rádio ou internet, mas que ainda não fazem doações financeiras para Novo Tempo, ou seja, que ainda não são Anjos da Esperança. Com os nomes em mente, ligue ou encaminhe uma mensagem para cada um dos seus amigos e explique como o nosso projeto é fundamental para que mais pessoas possam estudar a Bíblia. Feito isso, convide-os para serem Anjos da Esperança. Eles aceitaram seu convite? Então agora você vai ligar para cá e passar o nome e o telefone dos seus amigos.
Após seus 3 amigos se cadastrarem como apoiadores financeiros da Novo Tempo, nós enviaremos a linda camiseta até a sua casa. Esteja ciente que somente você, doador regular do nosso projeto, vai ganhar a camiseta, e não seus amigos. Se você quer esse presente, é preciso correr, já que essa campanha acontece apenas durante o mês de maio, mês de aniversário do nosso projeto. Anjo da Esperança. Calculando aqui, hoje é 16, gente? Olha aí, meu querido, vai até o final do mês aqui, você tem que correr, tá? Bora lá. Já convidou? Pensa aí em 3 amigos que já acompanham ou a rádio ou a TV Novo Tempo, já são da família, já gostam da Novo Tempo. Você vai fazer o quê? Vai ligar para ele, vai mandar uma mensagem. Olha, aqui é o Cris, isso, eu estou convidando você. Você gosta do Novo Tempo? Essa TV faz a diferença na sua vida? Então, que tal se tornar Anjo da Esperança? Explica o que é o projeto, como você se sente feliz. Esse projeto é muito bacana, né? Que o teu coração tá legal em ser Anjo da Esperança. Aí ele topou. 3 amigos toparam. Pega nome e telefone e traz pra gente. Aí você vai ligar. 0 operadora 12 21 27 30 30. Ligou. Olha, aqui é o João, aqui é a Maria, de tal lugar. Eu consegui os 3 amigos. Eu tô literalmente vestindo a camiseta dessa missão. Então passa aí o nome e telefone. Depois é com a gente. Se eles toparem certinho, aí espera, tá? Vai chegar essa camiseta, você vai falar, né, qual o tamanho que você usa e tal. A gente vai com essa campanha até o final do mês e agora no mês de junho a gente vai enviar, né, para que aí até o final do mês você possa receber essa camiseta aí na sua casa. Você recebe, tá? Não são os 3 amigos. Os 3 amigos se tornam Anjos da Esperança. Se eles quiserem ganhar, eles têm que fazer também a mesma missão. Você pode mandar para o WhatsApp também do Anjos, 12981766630, 12981766630. Você que é Anjo da Esperança, está esperando o quê? Bora lá. Mãos que transformam vidas. Sou anjo, sou Novo Tempo, vista a camiseta dessa missão. Falando em vestir a camiseta dessa missão, vem comigo aqui. Suza, nós prometemos no bloco anterior alguém que vestiu a camiseta, né, do pastoreio por 40 anos. Conquistou sua aposentadoria, tem uma voz marcante, mas falou assim, eu não estou a fim de parar não, eu quero continuar. Essa voz conhecida, esse sorriso maravilhoso, você contando inclusive da sua vida, o quão forte, quando ele foi orador aqui da Voz da Profecia. Porque a gente tinha um programa de rádio local lá na minha cidadezinha do interior, então a gente utilizava o sermão dele que vinha no CD, né? E a gente colocava, às vezes alguém na igreja pregava ali ao vivo, mas na maioria das vezes a gente colocava o sermão dele para tocar na rádio. E no CDzinho. No CD. E, olha, de longe eu sei reconhecer a voz dele. De longe. Porque marcou muito então, assim a minha adolescência. Então para conversar com a gente, Suza. Ai, gente, eu tô muito tiete hoje. Com muito orgulho que eu convido agora Neumoel Estina para conversar com a gente. Boa tarde, pastor, que privilégio. Boa tarde, Suza, que alegria. Boa tarde, Cris, Débora e a todos os que estão acompanhando esse programa tão especial Entre Família. Queria mandar um carinho para minha neta postiça, Maureen, e para todos os que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. A Maureen Fernandes aqui da nossa equipe, pastor? Ela se tornou minha neta postiça. Ah, que demais! Pastor, é um privilégio estar falando com o senhor mesmo. É muito gostoso ouvir sua voz, acalma o coração. Então, para quem de repente não conhece o pastor Neumoel Estina, ele foi pastor no Brasil por mais de 40 anos e boa parte desses 40 anos, né, pastor, servindo a Voz da Profecia, que é um ministério aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Aí, quando se aposentou, mudou para o Canadá para ficar perto dos filhos, das filhas, né, pastor? E eu quero saber sobre o primeiro desafio que o senhor teve, que foi o idioma. O senhor aposentado, livre, leve e solto, poderia descansar, mas não, começou a frequentar a igreja, logo te convidaram para ser pastor local. E aí, como que o senhor fez nessa primeira barreira do idioma para vencer esse obstáculo? Olha, Suzy, na verdade, eu pastoreio aqui uma comunidade, uma igreja adventista do sétimo dia, chama-se New Perspectiva Community, e ainda eu prego em português e a minha filha Ana traduz para o inglês, porque eu ainda estou estudando o inglês. Olha que legal. Mas pela minha história como pastor, por 40 anos, eu comecei a pregar para eles aqui como voluntário, e eles amaram e aí fizeram um esforço tremendo e
Uma vez eu disse que não queria, porque era um desafio muito grande, mas aí eles novamente tentaram e eu aceitei o desafio e eu pastorei uma igreja. É uma igreja pequena, de uns 80 membros, mais ou menos, mas eu não faço só isso não, viu, Suzy? Eu faço outras coisas também. O que mais? É o seguinte, quando eu me aposentei como pastor no Brasil, eu disse para minha esposa, a minha vida é a pregação. Uhum. E um pregador, ele tem que ter algumas coisas boas, nem todas, é claro, porque ninguém tem todas as coisas boas, mas um pregador tem que ter algumas. Ele tem que ter mente e coração, pelo menos, né? Uma mente brilhante e o coração em Jesus, porque senão não dá para ser pastor. Então eu falei para ela que, para minha esposa, eu vou fazer mais uma faculdade para a mente continuar ativa, né? Então eu resolvi fazer gastronomia. Uau! E agora, neste próximo mês de junho, com a graça de Deus, eu recebo o título de chefe em gastronomia. Olha Gente, aí. pastor, por essa eu não esperava. Vamos fazer o seguinte, ó, quando o pastor vir para o Brasil, vamos pedir para ele cozinhar ao vivo aqui, né? Fazer uma A parceria. gente vai junto. ter cenário novo. Vai ter cozinha. cenário novo. Pastor, tá chique, gostei dessa ideia. Pastor, muito boa tarde, que prazer revê-lo, que bênção poder acompanhar aqui o pastor. Eu admiro muito esse trabalho. Agora, pastor, uma curiosidade, né? Porque hoje eu pensei também assim, ó, eu estou avaliando o Cris aqui. Eu disse, olha, o dia que eu casar vai ser assim. O dia que eu tiver um filho vai ser assim. E Deus nos surpreende, né? Porque ser pai é algo que não tinha como desenhar no papel e as coisas mudam, né? Eu imagino o Estina lá atrás, olha, quando eu me aposentar vai ser assim, né? Porém, aí veio a história das filhas, ó, a questão dos netos. E aí Deus nos surpreende com coisas melhores do que a gente coloca e alguns desafios que a gente não estava esperando. Eu pergunto, o senhor pensava muito na aposentadoria ou foi seguindo o plano de Deus e quando chegou, aí foi uma surpresa, foi um projeto? Como que foi essa questão do Estina há 20 anos atrás, pensando na aposentadoria, ou nem pensava, ou teve uma surpresa agradável? Como é que foi esse quesito aí, pastor? Na verdade, Cris, é um prazer estar com você. Você é gente muito querida. Vocês todos aí, eu amo vocês, viu? Quando eu fui assinar o meu primeiro contrato com a igreja, quando me formei em teologia, o tesoureiro que me atendeu, ele falou assim, olha, Neumoel, você vai ter que trabalhar 35 anos, então se cuide. E eu assinei, voltei para casa, falei com a minha esposa, nós tínhamos naquele tempo apenas o Neumoel e a Ana, não tínhamos a Rebeca ainda. E eu disse, olha, ele disse que eu tenho que trabalhar 35 anos, então vou fazer um pacto com Deus aqui. Ela disse, que pacto? Eu vou pedir para Deus me dar saúde para eu trabalhar aos 35 anos, e se eu continuar com saúde, eu continuo depois trabalhando com alegria, mesmo sem salário. E aí aconteceu isso, eu trabalhei os 35 anos, Deus me deu saúde, eu tenho relativamente saúde, inclusive eu queria dizer para a Débora, que é muito querida, que eu concordo com ela, é pessoa idosa, só que no meu caso, sabe o que eu digo, Débora? Que eu sou jovem há muito tempo, é melhor do que pessoa, entendeu? E como eu tenho saúde, né? Pega essa daí que é boa, viu? Como eu tenho bastante saúde, graças a Deus, eu comecei a servir a igreja aqui no Canadá como voluntário. E eu trabalhei mais de ano aqui como voluntário, né? E finalmente eles resolveram, porque aqui eles têm uma dificuldade muito grande com pastores, são poucos os pastores, sabe? Até eu brinco, né? Estão aceitando qualquer um, por isso que me aceitaram. Ai, que horror, pastor. Pastor, e então... Na verdade... Pode falar. Diga-me. Eu ia falar para o senhor Na compartilhar. verdade, eu estive... Vai fundo, vai fundo. Eu ia pedir para o senhor compartilhar com a gente essa sua experiência de continuidade, né? E olha só como a palavra tem poder. Você fez um pacto
E Deus cumpriu a parte dele e tá aí, né? Aconteceu do jeitinho que você fez lá atrás. Essa sensação de continuidade, eu achei interessantíssimo o senhor fazer uma faculdade de gastronomia. Não tem nada a ver na sua área, né? Mas você buscou um conhecimento novo para a mente ficar ativa, trouxe novos conhecimentos. A sua esposa deve agradecer, né? Fazer comidinhas Tem gostosas aí, um o chefe em casa. Essa sensação de continuidade, né? Essa perspectiva de estar nessa fase da vida, mas entender que a aposentadoria não foi da vida, foi numa carteira de trabalho. Perfeito. Bom, no meu entender, é claro que eu digo que eu não sou exemplo para ninguém, porque embora tenha bastante bênçãos na minha vida, eu sou menos que a metade de um grão de areia, sabe? O meu Deus é que é grande e poderoso, né? Mas eu penso assim, um pastor de verdade, ele não é pastor só enquanto ele tem um salário, ou só enquanto ele está na ativa. Ele é o pastor da vida, né? Então, a minha vida, eu diria assim, o meu hobby, a minha paixão é o pastoreio, é a pregação. E eu me especializei, com a graça de Deus, na pregação. Deus me deu as oportunidades necessárias, né? Então, eu não posso parar de pregar. Eu escutei a Débora falando aí sobre a importância de utilizar o conhecimento da pessoa idosa, né? Por quê? Porque a gente vai acumulando conhecimento e pode passar isso adiante, né? Eu não sou tutor, nem coaching, mas eu atendo dezenas de pastores do Brasil e do mundo que me pedem aconselhamento. E tudo isso é voluntário, sabe? E eu louvo a Deus porque eu acho que o conhecimento ele não pode morrer, ele tem que ser transmitido. E quanto mais eu transmito, quanto mais eu compartilho, mais eu me enriqueço. Só uma coisa assim muito simples para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu estou estudando a Bíblia com um casal aqui. O rapaz é professor, doutor, professor da universidade aqui na área de odontologia. E eu estava explicando para eles que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Não é como a gente pensa, metade e metade, porque no nosso raciocínio, o 100% é o completo, certo? Então, Jesus é metade. Não, Jesus é 100%. E eu falei assim, vocês entendem o que é isso? É difícil. Aí a senhora me falou assim, ela se chama Michele, ela falou assim, olha, para mim não é difícil de entender, não, porque eu sou 100% esposa do Phil e eu sou 100% mãe dos nossos filhos. Quer dizer, veja, com 67 anos eu aprendi uma ilustração nova que eu nunca tinha pensado. E, veja, nós vamos transmitindo conhecimento, mas nós estamos sendo enriquecidos, né? E eu me sinto muito feliz, mas eu planto horta também, viu, Cris? Não, eu já sei que agora eu posso visitar o pastor, porque eu vou comer comida orgânica, vou estar com o chefe, vou fazer um culto maravilhoso na casa. Então é pacote completo. O pastor também, para servir na casa dele, eu já sei que no Canadá eu vou ser bem recebido. Agora ele vai ter que ser pastor, obrigado a te convidar. Só vou traduzir aqui. A gente tinha uns minutinhos, bem pouquinhos agora, a gente já quebrou todos os minutos aqui, porque o senhor só para estar com o senhor aqui, porque... Me perdoem, viu? Não, me pastor, perdoem. não. Isso é o quanto que o senhor é agradável. Até a diretora Cris, eu não sei nem o que eu vou fazer, tá? Fala com o pastor, que está maravilhoso. Pastor, eu queria lhe fazer um convite. Quando vir no Brasil, dê um pulinho no meio de família, de passar a tarde com o senhor, ou fazer uma semana especial aqui, porque Sim. É uma bênção, não é, Suzane? Demais. E eu vou guardar para sempre, com muito carinho, esse momento que eu, né, daquela voz que eu ouvia no rádio, hoje tive o prazer de entrevistar. Pastor, obrigada pela sua entrevista. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Eu prometo estar com vocês em algum momento, mesmo porque eu tenho um filho que ainda mora aí no Brasil, com uma nora muito querida, 2 netinhos, e de vez em quando eu tenho que ir ao Brasil. E quando eu for, nós vamos combinar com a graça de Deus. Vou passar uns dias com vocês aí. Um beijo carinhoso a todos e muito obrigado, muito obrigado. Abraço, pastor. Agradece. Fica com Deus, ó. Um beijo no coração e a gente lhe ama aqui por demais. Continue pastoreando, porque o senhor é uma bênção. Grande abraço para toda a família. Tchau, tchau. Gente, que maravilha, né? Que demais, gostoso. Né, Débora? A gente observa, assim, é claro que a gente já conhece ele de um tempo, o carinho acaba sendo maior por ter toda essa relação, né, de ouvir ele pregando e tudo.
mas ele sempre teve essa leveza e eu observo que nessa fase da vida ele continua levando essa leveza, né, com alegria, aprendendo coisas novas. Isso eu acho que motiva a gente a continuar vivendo, né? Ah, certamente. Que, nossa, experiência incrível conhecer, ouvir o pastor. Aliás, quando ele vir aqui, eu quero ouvir também, né, Olha, gente? ó. Eu quero conhecer essas novas habilidades. Vamos combinar dele. então, ó. Como O dia que a diretora Cristina anotou? vir, a Débora vem também pra gente Pode fazer um contar programão. comigo, a gente Gente, vem. produção, anota, salva ali, contatinho da Débora junto com o do pastor pra gente fazer esse programa. Mas olha, o pastor traz pra gente, assim, elementos fundamentais, né? Uhum. De um novo aprendizado, de uma área totalmente diferente, mas que ao mesmo tempo já fazia sentido na vida dele, né? O desejo de continuar aprendendo, né? Buscar isso, a relação com a fase da aposentadoria, de muitas coisas importantes que ele falou, eu acho que isso é primordial. Quando ele começa o trabalho lá atrás, ele já começa a se preparar para a aposentadoria. Alguém falou para ele, né? Alguém falou, daqui 35 anos você vai se aposentar. Então, quando ele faz o pacto com Deus lá, ele faz um pacto com ele mesmo, Sim, né? sim. E como ele vai se organizando para o momento da fase da aposentadoria. E essa é a questão, é sobre isso, né? Como a gente, enquanto sociedade, família, temos condições ou não, como nós, enquanto coletivo, indivíduo, temos condição ou não, enquanto mercado de trabalho, temos condição ou não de nos preparar para a fase da aposentadoria, né? Então, isso é um privilégio, na verdade, de percepção, né, de maturidade, amadurecimento de alguém que lá atrás já percebeu essa necessidade, teve essa orientação e a oportunidade de fazer a sua vida nesse sentido, né? E aí a gente vê esse envelhecimento maravilhoso, exemplar, achei. né? E Uma essa- inspiração. Sim, e essa coisa, né, Cris, dele ir para perto dos filhos, porque a gente também fala aqui sobre a síndrome do ninho vazio, e às vezes os pais vivem em função dos filhos, depois quando se aposenta, acaba vivendo também a vida dos filhos, esquece de fazer coisas novas e viver novos sonhos. Ele foi para perto dos filhos, das filhas, mas ele não deixou de sonhar e viver a própria vida, os seus novos sonhos, seus novos objetivos, esse desafio de aprender um novo idioma. Já pensou nessa fase, você aprendendo um novo idioma? Nunca é E o tarde. legal é que ele falou o seguinte, né? Olha, eu sou um pastor. Então, um exemplo. Pra sempre. Ele é um pastor para sempre. Então, tipo, a questão que aposentou, né? A gente fala aqui na questão adventista, jubilou, né? Então, você está por conta, faz o que você quiser, que você já cumpriu, né? Vai ganhar aposentadoria. Mas ele falou, além desse contexto de jubilar, eu continuo sendo. Aí, agora que eu tenho também uma organização, eu vou escolher onde morar. Vou morar perto das filhas. Então, ele aproveitou a melhor condição de estar aposentado, ainda continuou sendo pastor, né, pastoreando em outra língua, e falou, agora que eu posso, né, condicionar o meu tempo, olha a ciência de que a mente tem que estar expandindo. Então, trazer para a consciência de que ele tem que ter uma atividade, né, para correr o alemãozinho fora lá, né, então mantém aqui, né. O alemãozinho. O Alzheimer tem que colher fora, por quê? Mente ativa, Sim, né, essa questão da plasticidade da mente. Vou fazer uma questão que eu sempre quis, sabe aquelas coisas que você não tinha tempo antes? Gastronomia. Aí ali era um hobby, é um conhecimento de uma forma leve, né? Porque Adorei. é muito bacana. Vamos fazer o seguinte, Tô até animada. tá animado para Pra viver envelhecer? bastante. É isso aí, tem que se animar, né? A gente vai para um breve intervalo, você tem que aproveitar a Débora, que é fantástica. Eu fico imaginando as fotos que você vai mandar pra gente poder analisar um pouquinho do que você está vivendo. Verdade, as Eu fotos. tô louco para ver, esse povo deve estar cheio de foto. O intervalo demora muito, Suzane? É VaptVupt. Mostrou a tua idade, hein? Mostrou a tua idade do VaptVupt. VaptVupt. A gente volta já. E a gente continua conversando aqui com a nossa especialista, Trocando né? ideia. Na hora do intervalo. Tão gostoso falar sobre esse assunto, né? Que a gente está aprendendo tanto aqui com a Débora. E para aprender ainda mais, o nosso jornalista Lucas Nascimento está com uma série maravilhosa que deu nome para essa semana, Tarde para Quem? E hoje ele vai contar a história de um senhor de 77 anos que vive no campo, no sítio, que ele poderia nem exercer mais a sua atividade Mas laboral, quis. cuidando das coisas ali, mas ele faz questão, ele gosta e experiencia isso todos os dias. Então, conta aí, Lucas, qual é a história de hoje?
Olha, não sei se você está conseguindo sentir a paz que esse lugar aqui transmite, viu? Dessa vez eu vim para uma cidade mais ao sul de Santa Catarina, aproveitar, logicamente, um pouquinho disso, essa tranquilidade, essa paz que é transmitida por aqui. Claro, a beleza de tudo isso. Mesmo em dias assim, um pouco mais fechado, um pouco mais chuvoso, volta e meia, daquela pancada de fogo, parece que vai acabar, já era. Só que não, viu? Só que muito disso eu vou aprender também com o dono de tudo isso daqui. Ele que vai me contar um pouquinho como é que funciona a rotina dele, o dia a dia dele e como que a saúde tá ok, sendo que tem muita coisa para cuidar por aqui. É o que a gente vai conhecer no episódio de hoje. É dele que eu estou falando, nascido e criado aqui. Por isso mesmo conhece cada canto desse sítio. E se cuida tão bem, é porque aprendeu desde muito cedo mesmo. E com 7 aninhos de idade, antes de ir para a escola, que a aula começava às 8 horas, a minha mãe, às 6 horas da manhã, levanta e vai ajudar os irmãos lá capinando a mandioquinha. E a gente fazia esse trabalho, entendeu? Era um trabalho que até já era prazeroso, que a gente já estava acostumado com aquele, né? E assim, a gente não sabia de um mundo melhor do que aquele, né? E vai achando que é pouca coisa para fazer. Todo dia a gente tem as atividades diárias, né? Por exemplo, a gente tem de carregar bastante esterco, adubo para plantar, né? Porque a dificuldade não é tanto plantar, que a dificuldade é preparar a terra para plantar, né? Porque se não for para plantar bem plantado, não vale a pena plantar, né? Tem que plantar bem plantado, né? E depois dessa lição, lá fui eu tentar seguir o ritmo dele. Conheci de perto algumas coisas que ele planta. Algumas que eu nunca tinha visto de perto, a não ser no mercado ou então em alguma feira livre. Mas eu não só vi. Ele me fez colher, quis ensinar, contar como tudo funciona por aqui naquele orgulho danado de um avô que ensina algo para o seu neto. E eu só fui na onda. Sem contar que ele foi mostrando um outro ponto do sítio, até mesmo um pequeno apiário que eu nem me atrevi em chegar perto, mesmo ele passando toda a segurança. E voltando pra casa, ele contou que por mais que os filhos não estejam morando por perto, eles sempre dão um jeito de estar presente. E eu percebi isso no meio da gravação. Se liga. De tudo, vai de tudo, né? Posso atender? Pode. Oi. Oi. Diga. Eu remarquei com o tamanho. Remarcasse? Remarquei. Tá. Então, E o moço dela não me atende. então tá bom. Eu tô gravando aqui que a turma da Novo Tempo, tá? Então tá, tchau. Tchau. Eu analiso a vida da seguinte forma. Para mim, a tranquilidade é você não estar preocupado com o dia de amanhã. Assim que hoje eu digo que eu vivo os melhores dias da minha vida. Porque a vida de mercado é uma loucura também, né? Você olha assim, às vezes você tem valor para 100 mil reais no mercado, ou 200 mil, e você tem 2 promissórias na rua, uma promissória de 5 mil reais, e você está preocupado que às vezes não tem um dinheiro no banco para pagar. Então, hoje eu me deito e não me preocupo com o dia de amanhã, porque o meu aposento vem, o meu juro vem, o meu aluguel vem. Ele conta sorrindo e eu entendi isso passando o dia por aqui. Vendo a rotina de perto que não é tão fácil, mas que faz total diferença na saúde dele. E ele prefere assim. Prefiro porque eu acredito piamente que se eu ficar uma vida parada, sedentária, eu vou ter menos saúde do que tenho me movimentando, me exercitando, caminhando e correndo de um lado para o outro. Eu acho que assim tá bom, deixa quieto. E é uma forma bem eficaz de a gente conservar o corpo em forma e boa saúde, né? Até que para manter um corpinho assim, né? Não é... Esse é o seu Valcírio, uma figura, viu? É aquele que topa tudo, menos ficar parado e deixar aquela ideia de que terceira idade não pode isso, não pode aquilo. Eu às vezes até prego na igreja que nem acredito que vou morrer, entende? Porque eu não sinto uma dorzinha de nada, eu não sinto nada, entende? E eu acho que a gente sempre percebe que vai morrer quando a gente está com dor, né?
E eu, graças a Deus, eu não sinto nada e eu me sinto muito bem assim e acredito que eu vou lutar até enquanto eu puder. Então essa história, toda a terceira idade teve que parar, não cola muito assim. Não, nem acredito nisso. Eu nem acredito que estou na terceira idade ainda também. Nem eu acredito. Mas ele está colhendo esse estilo de vida porque lá no passado ele soube adubar bem o solo que cresceu. Conforme o tempo foi passando, precisou podar alguns hábitos ruins e cultivou o que realmente valia a pena. Agora, seria isso o segredo para uma melhor idade? Pode ser, hein? Só sei que nessa história toda eu saio com algo em mente. É tarde pra quem? Seu Valcírio, Seu adorei. Valcírio, não, gostei demais da atividade. Eu queria que o senhor tivesse colocado o Luquinhas para dar uma capinada. Eu queria ver esse moço dar uma capinadinha, né? Dar uma transpirada, porque ele gosta de academia e tal, mas queria ver se ele tem essa habilidade realmente com a enxada. Seu Mas, Valcírio. não, Deixa eu mandar só um beijinho pra Manda um ele. beijo pra Seu ele, Valcírio, um beijo pro senhor. Adorei a entrevista. E principalmente a parte que o senhor fala assim, nem acredito que já estou na terceira idade, de tão, né, jovem e bem que ele está com ele mesmo nessa fase da vida. Agora vamos analisar a frase que você falou. Né? Vamos lá. Você avaliou a frase dele, né? Ó, ele falou, nem cheguei ainda. Aí você falou, é verdade, porque o senhor está tão jovem, né? Aí ele tem 77 anos. Aqui nós temos várias construções. E desconstruções. E desconstruções, Vamos desconstruir. Né? Até a nossa especialista estava falando dessa hipervalorização da questão da juventude, né? E o que governa um corpo é justamente uma mente de como ele se enxerga e tal. A gente vê essa disposição nele, poder encarar a vida, não vou parar e tal. Como você avalia essa frase aqui, Débora? Para a gente entender um pouquinho do como a gente enxerga a juventude, de como a gente enxerga a pessoa que está idosa, com mais idade, né? Eu avalio com preocupação, né? Porque me parece que tem uma supervalorização da fase da juventude, né? Enquanto talvez nós pudéssemos pensar nos aspectos bons e não muito bons que todas as fases da vida têm. Se a gente for conversar talvez com um jovem agora que está começando o mercado de trabalho, que está começando os estudos, ele vai ter muitas coisas para reclamar sobre a faixa etária que ele está. Muitas inseguranças. Muitas inseguranças, né? Em relação ao envelhecimento, isso é algo que nós gerontólogos, gerontólogas costumamos ter uma preocupação, né? Em qual momento da vida a gente vai valorizar a fase da velhice com as características da fase da velhice, né? Então, todas as vezes que eu falo, olha, eu sou velho há mais tempo, eu sou jovem há mais tempo, né? Eu ainda não estou na terceira idade ainda. Quando eu digo isso, eu estou repelindo, né, o momento da vida que eu estou. E eu estou ficando presa, estou ficando, né, apegada a uma outra fase da vida que não é mais a fase da vida que eu estou. Mas, Débora, não é uma linha muito tênue entre você negar, ser um negacionista da sua faixa etária, e também abraçar demais e achar que, nossa, agora entrei na velhice, acabou. Mas abraçar demais o quê? No sentido de, tipo, completou 60, agora já tô velho. Tipo assim, nesse sentido de que, desse estigma que inclusive a gente criou. Então, tipo assim, né, de achar que agora tá impossibilitado demais enquanto há muita vida. Porque a velhice está descaracterizada. É por isso que você nega algo que realmente, talvez você, é um estereótipo. Né? Assim, a gente vê geralmente em alguns filmes, na história mesmo da vida da nossa sociedade, a gente vê assim, a imagem da pessoa idosa ou é aquela pessoa cheia de sabedoria, né? Ou é o velhinho que dança funk, vai até o chão e isso vira uma situação vexatória, ou é a pessoa que, eu já ouvi muito isso no meu trabalho, assim, eu tenho 70, 80 anos, mas eu tenho uma mente de jovem, eu tenho um espírito de jovem. Mas em qual momento da vida que o nosso espírito faz aniversário, que a nossa mente faz aniversário, né? Isso não existe, não é assim, né? Viver é viver. É viver, né? O horizonte de possibilidades do ser. A faixa etária, a idade do aniversário é para uma organização social. E é essa organização social que está estabelecendo uma relação de força muito pesada na vida da gente, ao ponto da gente negar, da gente repelir, dizer, eu não quero isso. Né? Agora, junto com isso, tem por que eu não quero? Porque
vem junto também a ideia da inutilidade, né? Então, aposentou, está inútil, né? Então, veja o tanto de valor que tem quando uma pessoa idosa fala: eu continuo fazendo a horta, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo algo que eu gosto. Eu continuo trabalhando porque eu gostava de trabalhar e continuo fazendo algo que eu gosto, né? Então, assim, por que também parar e ficar sem fazer nada não pode ser algo importante, né? Não pode ser um projeto de vida. Às vezes eu fico pensando nisso. Quantos CDs eu queria ouvir? O CD, né? Ó, entregando a idade. Né? Quando é uma playlist musical, livros. Um álbum musical, livros, filmes que eu gostaria de rever. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu fico pensando quanta coisa eu quero fazer na minha aposentadoria que não é trabalhar. Por mais que eu ame o meu trabalho. Isso né? não quer dizer que eu não possa ter uma atividade física para que eu possa ter aquelas três camadas que você falou. Um envelhecimento biológico, social e também psicológico, né? Sim, então vai depender muito de como a gente aprende a lidar com a fase da velhice, projetos de vida, que isso deve ser pensado, voltando à questão do mercado de trabalho, em PPAs, Programas de Preparação para Aposentadoria. Aqui no Brasil, nós ainda estamos engatinhando. A gente começa a fazer algumas empresas com 2, 3 anos para a data da aposentadoria, uma preparação. Mas o pastor trouxe um exemplo que é de país desenvolvido, né? Que quando a pessoa é admitida, ela já começa a se preparar para o momento da aposentadoria. Então, ali ela vem se preparando junto com a família também precisa se preparar para receber esse sujeito que se aposenta. Né? Porque a família tem uma dinâmica diferente de organização, de dia a dia, de cotidiano, e de repente a pessoa se aposenta, o trabalhador, a trabalhadora, e vem para dentro dessa dinâmica que não foi preparada para recebê-lo. De fato, na prática, no dia a dia, na dinâmica familiar e emocional. Qual é o lugar social? Qual é o lugar da pessoa que se aposenta, que antes era de trabalhador, de mantenedor dessa família e de repente vem para dentro de casa? Tem uma pesquisa interessantíssima que se chama Homens de Pijama, né? Que revela pessoas idosas, homens, né, do gênero masculino, sexo masculino, que se aposentavam, ficavam deprimidos porque não conseguiam ter um exemplo como esse que a gente acabou de ver, de continuar fazendo outras coisas que fossem interessantes para eles, né, enquanto indivíduos, sujeitos e também enquanto família, e deprime, põe pijama, vai para frente da televisão, fica vendo jornal o dia todo. As companheiras, as esposas enlouqueciam, porque ela tinha uma dinâmica, né, administrativa da casa, que horas faz a comida, que hora eu limpo isso, que horas eu ponho feijão, que horas eu ponho o arroz, né, ela sabe para fazer, ou né, vai no mercado, vai para o seu trabalho, vai buscar a criança, enfim, e aí de repente tem, né, aquele sujeito ali atrapalhando, né? Então, assim, como fazer? Então, quando a gente pensa em PPA, em Programa de Preparação para a Aposentadoria, a gente pensa no mercado de trabalho, a gente pensa na família, sociedade, no filhos, casamento, nas relações conjugais, no casamento. Que muda. A gente já fez um programa, inclusive, sobre isso. Eu falei, nossa, gente, que interessante pensar nessa perspectiva, porque é como você falou, existia uma dinâmica antes da aposentadoria. E pós-aposentadoria você está convivendo o tempo todo. Então, tem muitas coisas para você realinhar ali naquela convivência que é basicamente quase 24 horas. Depois que teve esse boom sobre educação financeira, né? Começou muito aí no YouTube, com os influencers. A gente está abrindo muito a nossa perspectiva para esse olhar, né? De se programar financeiramente, investimentos e tal. E aí, muito disso a gente leva também em pensar na nossa aposentadoria. Não mais agora depender do INSS, mas ter um pensamento de preciso de alguma coisa, uma previdência privada, algum tipo de investimento para essa fase da vida. E aí eu acho que agora, ainda mais com vocês, né, profissionais dessa área, Débora, que a gente está entendendo outras formas de a gente se preparar, principalmente essa que você falou psicologicamente. Porque você bem falou, né, maturidade emocional, ela não vem com a idade, ela vem, eu acho que muito mais na intenção da gente se projetar para isso, para aprender, para buscar conhecimento, até mesmo terapia, que ajuda a gente bastante. Então, acho demais a gente discutir sobre esse assunto e enxergar continuidade, né? Eu acho que não é não falar sobre, é falar sobre, desconstruir, como o Cris falou, né? Desconstruir esses termos que a gente leva como se fosse chegando para o fim da vida. E a gente continua esse assunto, mas depois do intervalo, a gente continua falando com a Débora, maravilhosa, né, Cris? Está trazendo, assim,
grandes perspectivas para a gente sobre essa fase e tem as nossas interações dos nossos telespectadores. Eu tô louquinho para ver essas fotos, tô louquinho para ver você aqui, a sua participação, a sua pergunta para Débora. Então faz o seguinte, toma uma aguinha. Você que não participou ainda, 12983150249. O que você está fazendo agora que aposentou? Manda quais foto. as ideias, quais os desafios? Imagens. E manda imagens, que a gente quer imagens da tela da Novo Tempo. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Olha só, a gente está numa semana tão especial, falando aí sobre a terceira idade, né? Tarde para quem? Sobre essa nova fase da vida, né? E quando a gente fala nova, porque todos nós, em algum momento, vamos viver novas fases da vida. Começa com a gente lá pequenininho, né? Já passando os saltos de crescimento ao longo dos meses até completar um ano. E assim vai, enquanto a gente viver, e isso é muito gostoso. O fato é que muitas vezes, né, em cada faixa etária, em cada fase da vida, a gente tem alguns processos de insegurança, alguns medos, algumas questões com saúde, né? A gente já começa a ver algumas mudanças. Mas o que eu tenho para você aqui é justamente uma boa notícia nesse sentido, uma maneira de viver leve. É o nome aqui, Fique Leve, da nossa revista, para todas as faixas etárias. E principalmente nessa fase, né, cheia de novas descobertas e que muitas vezes a gente vê, sim, né, a nossa questão fisiológica é um pouco diferente do que costumeiramente costumávamos, né, viver e sentir. Então eu tenho aqui a parte da saúde física, para que você entenda hábitos que você pode adquirir no seu dia a dia que vão te trazer a manutenção dessa sua saúde física. E a gente traz na revista Fique Leve elementos da natureza, como a água, por exemplo, o ar que a gente respira, a luz solar e por aí vai. Coisas que estão aí super acessíveis para nós na natureza. Aí, de repente, você um pouco mais pessimista pode dizer para mim, Suzane, mas agora eu já estou com 70 anos, não tem mais muito o que consertar, é só esperar, né, e chegar aqui o meu fim. Não é bem assim, tá? A gente já teve especialistas aqui falando pra gente que em qualquer tempo é possível sim a gente melhorar os nossos hábitos, a nossa qualidade de vida e trazer mais bem-estar, né? Não só no sentido de longevidade, mas bem-estar e qualidade de vida nos dias que a gente tiver que viver e ainda conseguir prorrogar e esticar um pouco mais ainda a nossa vida. Saúde mental, e a gente está aprendendo demais aqui com a Débora sobre isso, né? Esse outro pilar que a gente deve olhar e se preparar para essa fase da aposentadoria, a nossa saúde psicológica, a nossa maturidade emocional, né? De entender os nossos sentimentos. Eu mesma até fico ansiosa por esse momento, nessa perspectiva. Pensar assim, gente, quando eu estiver, eu vou estar mais madura, muito segura de mim mesma. Olha que legal, né? Poder dizer sim e não com muita facilidade. Porque é uma coisa que a gente vai aprendendo com a experiência. Hoje, a Suzane de 35 já tem muito mais segurança, né? De que quando eu tinha 20 anos. Então, realmente, a saúde emocional é muito interessante da gente olhar com esses olhos de conhecimento. E aqui dentro da revista aborda vários aspectos nesse sentido, inclusive sobre algumas doenças, como depressão, ansiedade, tá? Você também vai aprender sobre esse assunto. E um terceiro pilar que é muito importante, né? Saúde espiritual. Essa, com certeza, e sobretudo, a gente não pode colocar aqui em questão de hierarquia o que é melhor, o que não é. Mas a saúde espiritual, eu tenho certeza que ela, quando está bem solidificada, muito bem embasada, a gente consegue, inclusive, ter força para cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional. Essa é a revista Fique Leve. Ela é um material gratuito para você que é telespectador aqui do Entre Família. E como que você faz para ter essa revista na sua casa? Basta entrar em contato aqui, nesses contatos que estão passando no seu vídeo, na sua TV, ou se você está assistindo pelo celular. Você liga ou você manda o WhatsApp e diz que você quer a revista Fique Leve. É simples assim, é só dizer, eu quero receber aqui na minha casa. E daí, com o seu endereço, com o seu nome completo, CEP certinho, a revista chega gratuitamente para você, sem custo do material, sem custo dos correios, tá? Então são esses contatos que estão passando aí agora no seu vídeo. Estou esperando aqui a sua ligação, estou esperando o seu WhatsApp, o seu pedido, para que você tenha essa revista Fique Leve e viva uma aposentadoria maravilhosamente leve.
Combinado? Combinado. Então, enquanto você vai fazendo o seu pedido, vem comigo, porque agora tem interação chegando aqui. Hoje a gente falou sobre as fotos, do que você faz aí na sua aposentadoria. E a gente está ansioso, né, Cris, para ver a sua foto. Povo de casa, agora você tem voz e vez aqui. A nossa doutora tá sentadinha na sua sala também. Ela quer um chazinho, tá? Ó, uma bolinha de fubá, bom demais. Então, na tela, a sua participação. Olha aí, Consola tá falando com a gente. E ela fala, olha ali, gente. É olha um novelo, novelo de lã. linha. E o que ela tá falando? Minha vida, depois de aposentada, como professora, depois de 30 anos de sala de aula, Suzane. Muita coisa. Agora, eu tô crochetando, aprendi a fazer crochê para aumentar a renda. Olha que legal. E me distrair também, né? Tá sendo ótimo. Amo Entre Família. Um beijo para vocês, um beijo para nossa amiga que está crochetando, fazendo uma renda extra. Enquanto isso, assistindo a gente. E outra se entretendo aí, ó. Muito útil. Encontrou algo gostoso. E ela disse que agora tem mais tempo para assistir a Novo Tempo. Gente, adoro isso. Eu adoro essa sensação de ser companhia para essas pessoas que estão em casa, né? Trabalhando, ou que estão ali, né, assistindo a gente, mas principalmente essas que estão trabalhando. Eu já ouvi bastante costureiras que, enquanto estão lá costurando, tá ouvindo a gente, tá assistindo. Eu acho legal ser companhia para vocês todos os dias. Tem gente que também nos vê, né, em consultório médico. Um abração para você que está lá. Tem gente que está, né, salão de beleza, né? O pessoal está cortando cabelinho, às vezes deixa ali recepção de hospital, recepção, né? Então, assim, ó, em várias situações onde você nos recebe, bacana. E para você também que está na aposentadoria, buscando uma renda extra, ou no sofazinho, como a doutora falou, olha, eu gostaria de ver Novo Tempo e nesse momento não estou trabalhando. Tá tudo bem. Você está realmente fazendo algo que você se projetou, está aposentada, faz esse exercício e à tarde, Entre Família, Suza. Aí, é gostoso demais. Mais interação chegando aqui. E quem chega é... Marques está dizendo o seguinte: sou aposentado há 27 anos. Dedico minha vida em cuidar da saúde. Olha só, nadar, tomar sauna, correr no gramado descalço. Não, aí me chamou. Nossa, Marques, que delícia. Agora mexeu com a gente. Mexeu com a gente ali, porque ele falou nadar, fazer sauna. E outra, colocar o pé descalço na grama. E há 27 anos nessa vida maravilhosa. Obrigada pela sua interação, Marques. Gostei de saber. Adorei. Vou sonhar com este momento também. Vamos lá, tem mais interação, diretora? Olha aqui a Eusali, é isso? Eusali. Eusali está falando com a gente. Elza, obrigado pela sua participação. E ela fala o seguinte, hein, Débora, eu sou aposentada, estou com 70 anos. Agora penso que devo fazer planos a curto prazo. É isso? Ela falou que a partir de agora ela tem que fazer planos a curto prazo. Boa pergunta, Elza, gostei. Ótima pergunta. A curto e médio prazo, né? O que a gente está chamando de prazo, né? Também. E o que é prazo? O que é prazo, né? Então, por exemplo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 40, né? Como eu falei, a gente tem uma quantidade de pessoas centenárias no Brasil elevada e que está aumentando cada vez mais. E, infelizmente, nem todas com saúde e qualidade de vida, mas muitas delas. E cada vez a maioria sendo com saúde. A gente tem uma perspectiva média de vida de mais de 70 anos, tanto para homem quanto para mulher. Né? Certamente esse recorte aqui, nós vamos viver mais de 80, 90 anos, com certeza. Né? Amém. Amém. Então, depende muito do que ela traz como desejo para ainda ser realizado. A gente eu já acompanhei trabalho de pessoas que tinham vontade de cantar, eram cantoras do rádio, né? Depois pararam de cantar porque foram se dedicar à família, precisaram fazer essa escolha, fizeram essa escolha e se dedicaram à família, e ok, mas depois, né, de 70, 80 anos, ficaram viúvas, resolveram retomar esse projeto. Gravaram um CD. Fizeram um CD, um trabalho belíssimo, eu acho que durou 2 ou 3 anos, e aí foram levar em outros centros de convivência. Então, cantando com arranjadores, ali dentro da possibilidade delas, fazendo algo que fazia sentido para elas, resgatando, retomando o projeto de vida de outro tempo, né? E novos projetos de vida, e novas necessidades, às vezes práticas, ou do campo, né, da existência mesmo, efetiva, voltar a fazer uma faculdade, continuar no mercado de trabalho, começar uma outra profissão, ou escrever um livro. Também já acompanhei projeto de idosas, pessoas idosas, que sempre gostaram de escrever
E aí o que elas precisavam era de tempo livre, né? Conseguiram após a aposentadoria, na ocasião conseguiram aposentar e foram escrevendo, se organizaram juntas, fizeram um grupo, fizeram um livro juntas de poema, de poesias, assim, belíssimo, de coisas delas. Isso foi o quê? Eu acho que um projeto de 4 ou 5, 6 anos. Né? Comprar uma casa nova, né? Quanto tempo? Você vai parcelar isso? Isso é um projeto de médio prazo? Então, acho que isso depende muito do que se deseja fazer, com as possibilidades de se efetivar e de ser feito. Né? Então, trazer esse sonho também para o campo real, né? Pragmático. O que eu quero, o que eu desejo, que vai me fazer feliz, que eu gostaria de já ter feito, ou que tem de novo que eu quero experimentar, mas que seja possível dentro das minhas possibilidades de vida. Porque também, né, eu acho que o sonho, a esperança, são elementos fundamentais. Mas a gente precisa materializar, trazer para o campo do prático, porque senão a gente pode gerar mais frustração. E sofrimento. Gosto disso. As pequenas metas para levar às grandes metas. Vamos de mais interação aqui no Entre Família? Quem tá aí? Maria de Fátima, do Espírito Santo. Ah, Maria, adoro o seu estado, viu? Boa tarde para você também. Ela está dizendo que acompanha sempre esse programa maravilhoso. Aí, que legal. Me aposentei há 4 anos, tenho 67 e continuo trabalhando e faço academia. Suzane, doeu. Nunca não, doeu não, me deu, tipo assim, nunca é tarde, nunca é tarde. Tá aí, Maria de Fátima, muito obrigada. Me animou, porque às vezes a gente acha assim, sempre dá tempo, né? E tem mais uma interação. E acho que a gente encerra aqui as... Célia! Ela fez uma selfie, olha que chique. E acho que foi agora, hein? Tô sentindo que ela mandou exclusivamente pra gente. Tinha essa selfie aí, ó. Eu me aposentei aos 55 anos e trabalhei como enfermeira particular uns 5 anos. Sempre trabalhei em 2 empregos. Hoje, com 74 anos, sou do lar e sorridente. E mandando essa selfie maravilhosa. Célia, um abraço para você, querido. Obrigado por acompanhar a gente, por ter tirado essa selfie, parado o seu tempinho, mandado uma mensagem especial. Agora, com a Célia, a gente manda um abraço para todas as outras que mandaram fotos para a gente, mandaram participação, mas o nosso programa, Suza, está chegando ao final. Lembrando que a nossa semana continua, tá? Segundo dia só, vai ser uma semana especial aí para os nossos idosos, nos preparando vários temas. A gente vai viajar com você, vai ser uma benção. E nós ganhamos, Suza, mais uma amiga especialista fantástica que com certeza vai ter que retornar. A gente quer agradecer demais, viu, Débora, pela sua presença aqui no Entre Família. Foi de extrema importância, né, todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente, para o nosso público. Obrigada mesmo por se fazer presente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, falar sobre envelhecimento é sempre uma grande alegria e que a gente fique com essa ideia de que envelhecer, sobreviver, sobre, né, um horizonte de possibilidades do ser. Com alegria, né, com o pé no chão e com muito amor. Ai, Débora, muito obrigada. Aqui a produção colocou um Instagram, eu acho que é da universidade onde você dá aula, não sei, @FTI Univap? Isso mesmo, @FTI Univap, que é da Faculdade da Terceira Idade da Univap. Que legal. Um projeto de educação continuada, de extensão universitária, que a gente cuida lá na Univap. Então, quem quiser falar comigo ou conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho na Univap, pode mandar um direct pra gente ou acompanhar lá o nosso Insta. Então tá aí, essa foi Débora Guedes, a nossa convidada que esteve aqui com a gente e que disse que vai voltar. Olha eu senti que ela volta em algum momento para... Então, apesar dos apresentadores, ela gostou do programa. Então tá bom. Não, e hoje, Débora, a gente tá bem Lady Lorde aqui, que é para acompanhando o seu estilo. Dá aquele contraste. Nós somos palhacitos, mas aí com a Débora toda Lady, a gente mostrar o nosso lado, mais calmo, mais tranquilo. Tá, não, tranquilo. mas eu volto mostrando o meu outro lado também. Gostei, tá vendo? A gente não é só uma coisa. A gente já vai ter esse programa, outra pauta, não é o estilo, então já vai ter 3 programas já está garantido para a Débora. Pode contar comigo. Vamos fazer um especial, Débora. Então é o seguinte, hein? Depois aí, ó, na sequência, vai ter o Vida e Saúde, um programaço muito especial, mas amanhã nós voltamos, tá bom? Às 2h30 da tarde, com outro tema muito bacana, porque a gente está fazendo a semana inteira. O Lucas novamente vai trazer uma história, até sexta-feira, o Lucas, né, que viajou o Brasil para trazer essas historinhas para a gente, que a gente vai guardar na nossa mochila na vida. Amanhã tá pronto para essa viagem?
A gente vai ainda discutir sobre esse assunto, né, pós-aposentadoria, para pessoas que fizeram muitas coisas, mas que ainda gostaria de realizar várias outras, ou para quem ainda não deu tempo de realizar tudo o que gostaria nessa fase mais laboral, por conta dessa coisa, né, trabalho, filhos, aquela correria do dia a dia, e que agora nessa fase tem um sonho, o desejo de realizar. Então, por isso o tema de amanhã, tá pronto para essa viagem, para de repente tirar aí do papel alguns sonhos que ficaram para trás, ou às vezes pela falta de dinheiro, muitas vezes o tempo, né, Cris? Quando a gente tem tempo, não tem dinheiro, não tem tempo, né? Vira aquele rolo. Mas nessa fase da vida a gente já tem alguns trocadinhos juntados, né? Um recurso financeiro ali mensal e com um tempo mais disponível. E você, tá pronta para poder tirar esses sonhos do papel? Quer saber amanhã o que a gente vai discutir? Então é amanhã às 2h30 da tarde. 2h30 da tarde. Eu quero terminar esse programa também fazendo um agradecimento ao Anjos da Esperança, que nos dá essa possibilidade. Como a gente não tem um departamento comercial ou uma marca específica, a nossa produção tem uma liberdade muito grande de falar temas que a nossa sociedade precisa conversar, né? Então a gente precisa falar. A gente mora tudo na mesma casa. E aí, né? A gente vai ficando mais velho. E a Novo Tempo tem um compromisso de falar de todas as pautas necessárias. E por isso que a gente está fazendo uma semana espetacular falando dos idosos, porque nós estamos aqui para viver em sociedade com qualidade. Na Novo Tempo a gente tem esse compromisso, viu, Suzana? Muito bem! Cris Magalhães. E a gente se encontra amanhã às 2h30 da tarde. Beijo, obrigada pela audiência. Tchau.